tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia, 1 minuto, e hoje, quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL, para essa nossa conversa de hoje, para análise dos assuntos, dos temas propostos aqui na nossa pauta. A gente vai receber o Mário Sérgio Ramalho, ele é secretário executivo na Frente Parlamentar dos Produtores Públicos de Medicamentos. Tudo bem, Mário Sérgio? Boa tarde, como está? Tudo bem, olá, boa tarde. Agradeço imensamente ao Mário Honroso do convite e com grande satisfação em poder participar dessa mesa tão qualificada. Bom, pessoal, com o apoio do Brasil, a Assembleia Geral da ONU aprovou ontem uma resolução deplorando os ataques russos contra a Ucrânia, pedindo a retirada imediata das tropas e apelando para que negociações sejam estabelecidas. Apesar do voto do governo brasileiro pela resolução, o embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, criticou trechos do texto, mandando recados duros para as potências ocidentais. Segundo ele, a resolução não vai longe o suficiente e alertou que um cessar-fogo é só o primeiro passo para atingir a paz. Ele lamentou o fato de a resolução trocar o que poderia ser um apoio da ONU por uma atitude de apontar dedos. O embaixador ainda afirmou ver problemas na aplicação indiscriminada de sanções contra a Rússia pelo risco das consequências. Mário Sérgio, se olhar sobre esse tema. Bem, brilhantes as colocações, com todo esse contexto jurídico, e gostaria de falar do massacre humano, num processo absolutamente indefensável. E queria trazer isso um pouco para o lado humanitário e, por que não, de saúde pública. A pandemia nos mostrou a grande dependência do mundo globalizado, onde nós temos dependência pura de China, de Índia e também da Rússia, por que não? Nós, querendo ou não, o Brasil tem grande dependência de fertilizantes e hoje a Rússia é um grande player de fertilizantes. Por outro lado, China e Índia são os grandes players do segmento de saúde, com medicamentos, insumos, etc. Então, nos preocupa muito, como Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos, o suprimento, a garantia desses suprimentos, para que a gente possa assegurar a autonomia dos países, né? Nós, em termos de fertilizantes, estamos assegurados para a safra que está sendo colhida nesse momento, temos produto para a próxima safra, e depois nós temos que rever. Isso é um envolvimento muito grande, que envolve a qualidade do produto final, que envolve saúde pública, e aí é onde nós trazemos esse olhar de preocupação sobre o segmento. Com relação à posição do Brasil, eu acho que é uma posição lamentavelmente necessária, cautelosa, em função dessas dependências que são claras para nós. Infelizmente, perdemos o domínio de alguns segmentos, né, de alguns nichos que nos garantiam a nossa independência. Então, somos dependentes, precisamos conviver um pouco com esse contexto, sem deixar de fazer o protesto devido em relação à questão humanitária. Dario de Paiva de Souza foi preso em flagrante em Paragominas, no estado do Pará, no último final de semana, após matar sua companheira a facadas no meio da rua. A vítima, Valdirene Travassos, manteve relacionamento com Dario por mais de 10 anos. Só que antes de conhecer Valdirene, ele, Dario, já tinha cumprido pena de 7 anos de prisão por ter matado a esposa, com quem tem 7 filhos, com quem teve 7 filhos, e ele matou a esposa também a golpes de faca. Mário Sérgio, vamos ver seu olhar, vamos falar sobre a visão masculina de estudos. Pois é, fiquei aqui preocupado com tanta... Eu acho que, falando aqui como cidadão e não como homem da Frente Parlamentar, eu acho que a grande questão, ela passa por um histórico educacional, e eu faço coro com as políticas públicas. Me parece absolutamente imprescindível que o Brasil comece a olhar política pública, saúde mental, mulheres, arrimo de família, etc., com um olhar diferente. Também faço coro com a descentralização da universalidade das ações. Eu acho que
A realidade de Pernambuco é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente da realidade dos índios no interior da Amazônia. E eu acho que o país precisa incluir nessa pauta essa coisa da educação básica, do processo, porque a questão feminina masculina nasce lá na escola básica, não é? Que a gente começa a fazer bullying desde a data zero. Acho que esse processo precisa ser repensado. A repressão, a simples repressão, ela termina a partir da causa, quer dizer, nós temos que combater a motivação que chega lá, e a repressão, claro, é necessária, mas como é que a gente consegue fazer com que as pessoas, homens, mulheres, enfim, e todo o contexto que hoje existe nessa questão, tenha uma educação de formalidade, de humanidade, de prioridade ao ser humano, em detrimento das coisas. E o que sai de dentro de casa também, né, Mário Sérgio? A educação dos pais, o pai e a mãe, né? A educação do menino. Com certeza, com certeza. A questão hoje da educação básica é que nós temos 2 anos, nesses últimos 2 anos, eu acompanho isso mais ou menos de perto, nós temos 2 anos de completa mudança de comportamento social. Quer dizer, os pais nunca tiveram tanto tempo em casa, nunca tiveram tanto tempo sem ocupação externa, né? E isso traz todo um contexto interno. Eu brinco que o primeiro ano da pandemia, eu sou casado há quase 50 anos, eu nunca tinha convivido tanto com a minha esposa, né? Então, é um aprendizado novo a ser feito. Há aqui uma demanda de saúde pública, de saúde mental, que precisa ser trabalhada. E acho que também essa coisa da educação descentralizada que nasce no berço, não tem dúvida nenhuma, né? Vamos falar agora de um outro assunto, medicamentos. Olha, em comunicado no qual condena veementemente a violenta invasão do país, o grupo farmacêutico Roche diz que está trabalhando diligentemente para apoiar o país e o povo da Ucrânia e anunciou a doação de 150 mil pacotes de Rocefin. É um antibiótico essencial usado para tratar os sintomas de muitos tipos de infecções bacterianas e presente na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. Assunto para você, Mário Sérgio, o que deve ser feito aqui pela Roche, né, na doação desses medicamentos, do que se trata esse medicamento? Nós estamos falando de um antibiótico de largo espectro de utilização, é um produto de penúltima geração, e que acho que é fundamental para o socorro imediato pela gestão. 2 coisas nos preocupam com a questão do uso desse antibiótico de largo espectro. Primeiro, a necessária prescrição adequada, e depois não é um produto para estar completamente disponível a tudo e todos, né? Não que não permita o acesso, ao contrário, todos precisam do acesso, mas o acesso adequado para que isso não traga consequências posteriores. Quando eu uso um produto de grande poder, né, eu elimino nessa cadeia produtos menores que a população também demanda, né? No caso nosso, os laboratórios oficiais, a rede de laboratórios produtores oficiais, tem se colocado à disposição da diplomacia no sentido de dar apoio a isso. O Brasil produz vários medicamentos que estão padronizados no SUS, né, e aí na ANS, que poderiam ser de grande socorro lá. A iniciativa da Roche é fantástica, eu acho que todos precisaríamos ter o mesmo tipo de iniciativa. A questão, eu insisto em dizer, é fazer com que o medicamento seja utilizado de forma correta pelos prescritores para que tenha a eficácia desejada. Mas é uma questão humanitária e todos nós devemos nos engajar nessa questão, sem dúvida nenhuma. Já se sabe, Mário Sérgio, quais são as necessidades de medicamentos lá na Ucrânia, enfim, das necessidades atuais agora lá? Bom, nesse momento, como a gente está vendo aí pela mídia, hoje todos os medicamentos de utilização básica são absolutamente imprescindíveis, né? Essencialmente porque a população está em movimento, então, na prática, os centros de tratamento, os centros de saúde, etc., estão desfacelados e estão sobrecarregados. Então, hoje, o que nós precisamos, de fato, providenciar são os produtos de assistência farmacêutica básica,
e que vão desde produtos de higiene, de cuidados com ferimentos, etc., até os antibióticos, que é o que a Roche já está fazendo uma parte. Você atua, Mário Sérgio, na frente parlamentar dos produtores públicos de medicamentos, né, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Exato. Esse assunto está por lá. Quais são as possibilidades do Brasil, né, do Estado brasileiro também apoiar a doação de medicamentos a partir dos laboratórios públicos? Por uma iniciativa do presidente da Frente Parlamentar da Comissão de Seguridade e Saúde, doutor Luizinho, ele já colocou em prontidão as comissões, porque contribuam com todo esse processo. O presidente da Frente Parlamentar é o líder do governo, Ricardo Barros, que também colocou em alerta todos os pares, de forma que a gente possa pautar uma reunião, talvez uma audiência pública, para tratar especificamente desse tema, envolvendo também a diplomacia, porque a nossa iniciativa está disponível. Nós podemos colocar isso no avião, como fazemos com o Haiti e com outras iniciativas, mas a questão é como é que isso vai ser recebido do lado de lá, quem vai receber, como isso vai ser utilizado. É importante que a destinação seja correta e alcance o que é importante. A gente vai seguir agora aqui para mais um assunto. Em artigo publicado no site Poder 360, o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, afirma que regulamentar o lobby é preciso. Para o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, dialogar é um exercício absolutamente imprescindível no Estado democrático de direito. E fazer lobby nada mais é do que construir diálogo limpo. O doutor Liviano ressalta, porém, que é preciso haver ética e transparência na prática, pois existe o lobby em prol de interesses nobres, feito de maneira honrada, assim como existem lobistas que fazem trabalhos por baixo do pano. Mário Sérgio, você olhar sobre esse tema, inclusive tem projetos de lei tramitando na Câmara, né? Um de 2021 e outro de 2007, um apensado ao outro. Nossa, bom, esse ponto de discussão para nós é fantástico, obrigado pela oportunidade. É importante pensar que lobby ficou estigmatizada, a palavra ficou estigmatizada e ficou como corrupção. Isso não é verdade. Todos nós que vemos aí literatura internacional sabemos isso. Quer dizer, hoje o lobby feito pela CBDL junto a todos os organismos para padronização, para inclusão, para aceitação do teste rápido, do autoteste rápido, é um lobby pesadíssimo. E é o lobby do bem. Por que não fazer esse lobby? Tem que fazer, porque o benefício é da sociedade. Não é de um ou de outro. Os grandes fabricantes têm. Sim, todos os grandes fabricantes têm. É em defesa do interesse público. Nós temos vacina do HPV hoje no Brasil e as meninas têm, graças a Deus, maior longevidade, menos risco de câncer de colo de útero, etc. Foram 4 anos árduos de trabalho para convencer a igreja, para convencer o próprio ministério, para convencer finanças, porque nós precisamos financiar o projeto, não é? E está aí, é uma realidade, isso é trabalho de lobby, eu sou esse lobista. Essa é boa parte do meu papel, me intitulo lobista mor. Faço parte de algumas sociedades que defendem a regulamentação do lobby, e para nós, para o lobby sério, para o lobby do bem, é fundamental a regulamentação. Claro, não adianta apertar muito a porca porque ela espana, tá? Mas tem que ter uma regra. Quer dizer, hoje eu não posso procurar o ministro da Saúde, ou o secretário de Saúde, ou o secretário da Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e ele não queria atender um profissional da área, ou atender uma empresa que vem trazer um produto inovador, porque ele está com medo do lobby, ele está com medo da CPI. Então, essas regras precisam passar a existir de maneira ponderada, de maneira equilibrada, para que isso se autorregule. É fundamental. O lobby existe desde que o mundo é mundo, né? Não tem jeito. A questão é como a gente coloca isso e tira esse estigma do lobby do mal. Talvez temos que pensar numa outra palavra para esse uso. Mas obrigado pela oportunidade. Olha, a União Africana condenou publicamente o tratamento que, conforme relatos compartilhados nos últimos dias, vem sendo dispensado aos cidadãos africanos que estão na Ucrânia em guerra.
muitos deles estariam enfrentando dificuldade para atravessar a fronteira para escapar do conflito, sendo inclusive impedidos de embarcar em ônibus e trens que têm saído das cidades ucranianas, com os civis que tentam deixar o país. Relatos de que africanos recebem tratamento dissimilar inaceitável são chocantemente racistas e uma violação da lei internacional, diz o comunicado assinado por Macky Sall, que é o presidente dessa entidade União Africana. Mário Sérgio, bem rapidinho também. A discriminação é uma realidade mundial, não é? Infelizmente, nesses momentos se vê isso exposto claramente. Concordo plenamente com a doutora, isso está acontecendo não só com os africanos. Tá? Nós temos grandes amigos lá na região, temos conversado, muito difícil a situação para brasileiros, para sul-americanos, mas, de novo, voltamos ao problema cultural, de novo, voltamos ao problema educacional, etc. Pessoal, nosso tempo esgotado. Para agradecer a presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Obrigado pela audiência, minha gente. 1h em ponto. Até amanhã. Tchau.